Olá, X-Livers! Um grande lançamento do ano foi Tokyo Revengers, que acabou essa semana com um final um tanto quanto marcante. E eu vim trazer esse vídeo falando o que eu achei da obra, então chega de enrolações e vamos ao que interessa. História. Hanaki Takemichi está vivendo decadentemente devido a problemas financeiros, e ainda descobre que sua ex-namorada foi assassinada por um grupo conhecido como Gangman de Tóquio. No fundo do poço, ele descobre que é possível viajar no tempo e salta 12 anos de volta para seus dias de escola secundária. Dito sobre o que se trata a obra, agora vamos comentar sobre o que eu achei da história em si. Eu demorei para ver Tokyo Revengers porque estou sempre enrolando para ver os animes. Porém, quando eu parei para assistir o primeiro episódio, já me cativou e vi todos os episódios disponíveis. A proposta do anime é bem interessante. Acho que viagem no tempo e gangue são dois tópicos bem populares que atraem público. E juntar ambos foi bem inteligente. Tokyo Revengers, embora tenha viagem no tempo que pode ser algo meio fantasioso, ele sempre tenta puxar um pouco para o realismo, sem utilizar situações muito imaginativas, fantasiosas. Como as brigas, o contexto da gangue tende a ser bem no chão. E acho que foi um ponto que cativou o público, ver mais soco na cara sem um poderzinho saindo das mãos dos personagens. E não nego, também foi um ponto que me cativou. Não vou falar que manjo de viagens no tempo, porque sou bem lerdinha, então demoro para processar esse tipo de situação. Porém, ao meu ver, a viagem no tempo em Tokyo Revengers até que é bem feita. O autor sempre tenta conectar as coisas e eu acho que ele não precisa explicar como o Takemichi conseguiu os poderes. Afinal, quando se explica muito algo, acaba estragando às vezes. Então tá bom esse poder ter surgido do nada. E a dinâmica é bem fácil de entender, então até para pessoas que não entendem muito do assunto ou são meio lerdas igual eu, é excelente porque dá para entender. Enfim, a história é bem interessante, o núcleo da gangue é divertido, até um pouco realista. As lutas, situações, a viagem no tempo, que é o segundo núcleo por assim dizer. Também é bom. E enquanto o terceiro núcleo, o romance, acho que é o que poderia pecar mais. Eu separo como um núcleo porque é uma parte essencial da história. O romance do Takemichi com a Hinata. Mas eu sei que tá longe de ser o foco da história. Então, de certa forma, não é um grande defeito ele não ter muito espaço. Animação e direção. Vamos começar pela parte mais fácil, que é a direção. Normalmente eu não falo sobre isso, mas a direção de Tokyo Revengers foi boa. Eles conseguiram adaptar a história muito bem, não diria que é 100% igual ao mangá, mas é bem adaptada. Facilmente você poderia começar a ler o mangá a partir de onde parou o anime, algo até parecido com Jujutsu Kaisen. Além disso, eles consertam algumas coisas que são meio soltas no mangá, interligando situações para ficar mais coeso a linha do tempo, o que é bom, e adicionam elementos também, o que fica mais entendível para quem está apenas vendo o anime, então nesse ponto eles mandaram bem. Agora sobre a animação, que é uma parte que dói bastante falar. É uma vasculhando na minha mente, eu lembro que nos primeiros episódios, na primeira parte do anime, a animação estava boa, pelo menos não tinha nada que me incomodava nela, até que chegou, não lembro se foi antes ou durante o Halloween de Sangue, mas a partir daquele momento a animação começou a decair e foi até o episódio 24, que foi o último episódio. O Halloween de Sangue foi uma dor aos olhos, aquelas lutas, os personagens estavam todos rígidos, tava estranho, as expressões dos personagens tava... Nossa! Menos Shifuyu, porque Shifuyu, eu amo Shifuyu, então nunca deixei ele feio. Mas brincadeiras à parte, a partir do Halloween de Sangue, realmente, a animação decaiu bastante. E foi assim até o final, infelizmente. Tá impossível de se ver, não tá. Eu acho que a única parte realmente ficaria difícil para você ver seria o Halloween de Sangue, que realmente tava difícil de ver, de acompanhar, tava difícil até pra mim. Mas fora o Halloween de Sangue, eu acho que as outras partes tá mais de boa, dá pra você acompanhar melhor depois do Halloween de Sangue, mas durante o Halloween de Sangue provavelmente você vai sofrer um pouco. Mas fora isso, eu acho que dá pra levar o resto dos episódios mais de boas, porque a animação pelo menos melhorou um pouquinho depois do Halloween de Sangue. E ele é animado pelo estúdio Lindell Films. Takemichi é um personagem até bastante polêmico. Alguns odeiam ele, outros amam. E eu particularmente gosto da Takemichi. Eu entendo as críticas ao personagem, entendo. Mas eu acho que isso se deve porque a gente tá acostumado com personagens muito fortes, que resolvem tudo sozinhos, que não dependem de ninguém. São personagens totalmente contrário do Takemichi, da proposta do Takemichi. Então eu entendo as pessoas que não gostam dele, mas eu acho que é muito mais por um costume de protagonista.
A gente tá acostumado com protagonistas que resolvem tudo sozinhos, que não são chorões, que não dependem dos outros. Então acho que é muito mais uma questão de o tipo de protagonista que você está acostumado. E o Takemichi, ele não é assim. Desde o começo tava bem claro que o Takemichi seria um personagem chorão, que ele seria um personagem fraco em questões de físicas, né, em questões de bater nas pessoas, em questões de lutar, em questões de vencer as pessoas, né, fisicamente. Então isso era óbvio desde o início do anime, que o Takemichi não seria assim. Eu acho que esse papel de personagem fodão, que vence todo mundo, fica muito mais para um personagem como o Mike, que consegue vencer todo mundo sozinho, e não ao Takemichi. Mas isso não significa que o Takemichi é um personagem ruim. Ele é um personagem que tem, sim, outras qualidades. Ele é um personagem com um psicológico extremamente forte, porque aguentar as coisas que ele passou e que ele aguentou ao longo da jornada, ao longo da obra, não é pra qualquer um. O Takemichi tem grande empatia, senão ele não tinha ido lá ajudar a Hina, ou o irmão dela na outra. Ele não teria feito isso porque ele não tinha mais ligações com a Hina há muitos anos. Ele fez aquilo ali porque ele tem um bom coração, porque ele tem empatia pelo Naoto e empatia pela Hina, porque ele via uma chance dele conseguir mudar aquele futuro, mas não era uma obrigação dele. Além da grande determinação do Takemichi, afinal, mesmo que ele, como eu disse, o Takemichi não é um personagem que sabe lutar, que é muito inteligente, o Takemichi não tem esses pontos. Então a determinação dele é o que motiva ele a lutar contra pessoas muito mais fortes que ele, a encarar o Mike, a tentar mudar as coisas. É a determinação dele, que é algo que ele tem muito mesmo, e dá pra você ver durante a obra. Então, embora o Takemichi não tenha qualidades físicas, o Takemichi tem muitas outras qualidades que o tornam um bom protagonista e um bom personagem. E eu não vou vir aqui dizer que, não me irritava o Takemichi apanhar toda hora para todo mundo, até para figurante. Não, me irritava sim, mas é como eu disse, porque eu não estou acostumada com esse tipo de personagem. Personagem que apanha não tende a ser os personagens que eu mais gosto. Então, óbvio que eu iria me irritar ao ver um personagem tão diferente do tipo de padrão que eu gosto. E que eu acho que a maioria das pessoas gostam. E eu não vou dizer que eu não gostaria que o autor melhorasse algumas coisas no Takemichi, por exemplo, a inteligência dele. Porque o Takemichi é burro demais. Sem colocar aqui em palavras feias, mas ele é muito burro. Às vezes nem parece que ele tem 26 anos, porque outras pessoas muito mais novas que ele conseguem raciocinar as coisas muito mais rápidas. Então o Takemichi, essa burrice dele, assim, às vezes pode ser irritante. Mas também não é um ponto que torna o personagem insuportável, que eu não consigo gostar dele. Não, é algo que poderia melhorar, mas se não melhorar também tá tudo bem. Assim como a questão de luta, eu não acho que o Takemichi tem que ser um personagem que bate em todo mundo, que é como o Mike, que espanca qualquer um que aparece na frente dele. Não acho que ele tem que ser assim, porque não é o tipo de propósito dele. Mas eu acho sim que o ator poderia fazer o Takemichi poder pelo menos se defender contra, sei lá, figurantes. Ele não aparece tanto contra figurantes, então eu acho que sim, tem coisas que o autor poderia melhorar pra deixar o personagem mais compatível com as coisas que ele já passou ao longo da obra, né? Ele evoluir, mas não mudar a proposta do personagem, porque isso não é necessário. O Takemichi não tem que virar um Mike da noite pro dia. Mas seria bom se ele pudesse se defender, para ele não ter que passar situações de apanhar para figurantes. Então, sim, tem pontos que poderiam melhorar para a evolução do personagem, para as coisas que ele passou? Poderiam, mas também não é obrigatório. Isso não é o que tem que mudar, porque é a proposta do personagem que ele seja mais fraco, mas tem coisas que ele poderia melhorar. Mas se não melhorar também, não tira o fato que o Takemichi tem muitos outros pontos positivos e atrativos que o tornam um bom personagem. Independente de ele consegue ou não bater nas pessoas, ele ainda é um bom personagem. E ele é muito parecido com o Shinichiro, que é o irmão do Mike. Então, muitas pessoas têm uma ideia que o Shinichiro batia em todo mundo, que ele era o Mike da vida. Não, o Shinichiro não era assim. Ele era igual o Takemichi, ele apanhava muito. E mesmo assim, ele fundou uma gangue. Várias pessoas admiravam ele. Então, o Takemichi e o Mike... Takemichi não. O Takemichi e o Shinichiro têm muito em comum. E eles são, tipo... Literalmente, muitas pessoas amam o Shinichiro e odeiam o Takemichi. Sendo que eles são bem parecidos. Os dois não batiam nas pessoas, eram fracos. E fundaram uma gangue, mesmo assim, várias pessoas admiram eles, mesmo que eles não sejam o Mike da vida. Enfim, eu gosto do Takemichi, independente se ele é um Takemichi fraco, burro, ou várias outras coisas, que é os pontos dos defeitos do Takemichi. Então, eu gosto dele mesmo assim. Eu acho que ele tem muito mais qualidade do que defeitos.
Então, eu amo o Takemichi, eu gosto dele, é um dos meus personagens favoritos. Então, sim, eu não odeio o Takemichi, eu não vou tacar hate nele porque é um personagem que eu gosto e comecei a gostar ainda mais dele depois de ler o mangá. Então, para as pessoas que não têm uma boa visão do Takemichi, talvez ler o mangá mude sua opinião. Mas se você também não gostar dele, não vou te odiar por isso. Porque cada um tem sua opinião, cada um tem seus gostos. Eu só acho errado você tacar ódio nas pessoas que gostam dele e essas coisas. Mas se você não gosta, tudo bem. Porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um ponto de vista diferente. Então você não é obrigado a gostar do Takemichi, ok? Só respeitar. Respeito acima de tudo. Mike. O Mike é um personagem que eu gostei logo de cara, porque, como eu disse, é o tipo de personagem que me atrai. Então gostar do Mike foi bem fácil. Só que eu não vou negar, eu não tinha uma opinião muito formada sobre o Mike, eu vi o Mike de uma forma muito superficial, só como o cara forte, o líder de gangue, o cara que arrebenta todo mundo. Eu só tinha essa visão do Mike, eu não tinha uma visão mais profunda dele, e foi lendo o mangá que eu consegui ver mais pontos do Mike, deixar de ter essa visão superficial dele e começar a ter uma visão mais profunda sobre o personagem. E óbvio que o Mike também é tudo isso que eu citei acima. Um cara super forte, líder de gangue, que bate em todo mundo. Ele é tudo isso, só que também o Mike tem um lado sensível, um lado traumatizado pelas coisas que aconteceram a ele, o grande fardo que ele carrega. Então, embora o Mike tenha todas essas coisas fodornas, ele também é um personagem que tem o seu lado mais sensível, mais traumatizado. E embora a gente veja o Mike como um personagem que não precisa de ninguém, que ele consegue lidar com tudo sozinho e que ele nunca vai precisar de ninguém pra nada, essa não é bem a verdade, porque o Mike, ele é uma pessoa que está sempre querendo que alguém o ajude, como a gente dá pra ver ao longo dos capítulos, por exemplo, do mangá. Então o Mike é um personagem que ele finge muito ser forte, mas ele não é forte completamente, sabe? Ele tem um lado dele que é igual a todo mundo, ele pode ser forte em alguns quesitos, só que ele também sofre. E eu acho que dá pra você ver muito bem isso quando o Draken ele é esfaqueado e levado para o hospital, que ele tenta manter aquela pose de líder, aquela pose de eu sou forte, eu consigo lidar com tudo isso, eu tenho confiança que o Draken vai ficar bem. Só que quando ninguém tá olhando, ele vai lá e chora e desmorona em choros, porque ele tem a necessidade de se manter um personagem forte, transparecer confiança, transparecer força para os outros que o seguem. Mas não quer dizer que ele não sente as coisas, que ele não sofre como todo mundo. Eu acho que uma frase que resume muito o Mike, que acontece durante a linha do tempo que o Draken está condenado à morte, e o Takemichi vai lá falar com ele junto com o Naoto, e o Draken fala algo como: o Mike era só uma criança de 15 anos com um grande fardo nas costas, alguma coisa assim. Não sei se era exatamente isso, mas ele fala algo parecido que eu acho que resume muito bem o Mike, que resume totalmente o que é o Mike. O Mike é um personagem que sempre quis que alguém o estendesse a mão, sabe? Alguém que dissesse pra ele que tá tudo bem, que ele pode ceder, que ele pode mostrar vulnerabilidade pras pessoas, que ele não precisa ser forte o tempo inteiro, que alguém o ajudasse, que alguém o salvasse, não ele que tivesse salvar alguém, sabe? Pela primeira vez na vida, ele pudesse ser salvo por alguém e não salvar. Mike sempre quis isso, e o Mike sempre quis poder finalmente falar pra alguém: me salva, me ajuda. E é sempre isso que o Mike quis fazer, mas ele não podia fazer pelo fardo que ele tinha nas costas dele, e pelos traumas e por tudo que ele carrega. Então, por essas e outras coisas, o Mike com certeza é o meu personagem favorito de Tokyo Revengers. Acredito que ele é de muitos outros personagens também, de muitas outras pessoas também, tanto que ele é o mais famoso. Muitas pessoas até acham que ele é o protagonista, então acho que Mike é assim, um dos personagens mais amados de Tokyo Revengers, e com certeza é o meu favorito. E eu acho muito bonitinho a amizade dele com o Takemichi. Os dois são muito bonitinhos, a forma que eles se tratam e se veem é muito fofa. Então a amizade deles também é bonitinha. Não tanto com a do Shifuya e o Takemichi, mas ela também é uma amizade que eu acho muito bonitinha em Tokyo Revengers. Draken. Ele foi minha segunda paixão em Tokyo Revengers, assim que apareceu. Eu acho o Draken um personagem extremamente interessante, o quanto ele consegue ser positivo, independente das dificuldades da sua vida. Sua lealdade com o Mike, a coragem para enfrentar tudo e sacrificar tudo pelos que ele ama,
E além disso, ele é muito estiloso. Quem não quis fazer a tatuagem do Draken, né? O cara tem charme, onde ele está exala estilo. Enfim, assim como, acredito eu, metade dos fãs do anime também amei o Draken e sofro com seus destinos. Kizaki Teta. Kizaki Teta, eu acho que é o personagem que todo mundo que é fã de Tokyo Revengers odeia com toda a alma. Mas embora a gente odeie bastante Kizaki, não dá pra negar que ele é um personagem excepcional, extremamente inteligente, um gênio e um vilão excelente. Afinal, todo mundo odeia o Kizaki. Eu acho que é muito raro você achar alguém que fale, eu gosto do Kizaki. Então, se grande parte do fandom odeia o Kizaki com a alma, eu acho que já isso torna ele um vilão muito bom. Porque ele realmente cumpre o papel de vilania absoluta. Então, sim, o Kizaki é um excelente vilão. Eu admiro ele como personagem, embora eu odeie muito. Então, pra mim, isso já torna ele um excelente vilão. Só por eu odiar ele, eu não consigo ter simpatia com o Kizaki. Acho só ele uma pessoa muito abençoada, né? Pra não falar o pior, né? Então, sim, eu acho que o Kizaki é um personagem muito bom, um personagem muito bem construído. Afinal, isso também é bem impossível de negar. Afinal, o Kizaki venceu contra o Takemichi, que é um cara que viaja no tempo, em diversas linhas do tempo, sem ter nada em especial, sabe? E ele venceu o Takemichi várias vezes. Vai falar que isso não é um vilão excepcional, gente. A pessoa vence um cara que viaja no tempo, sozinha, sabe? Eu não gosto do Kizaki, mas também não vou dizer que ele é um péssimo personagem. Ao contrário disso, ele é um personagem muito bem feito. Talvez um dos melhores de Tokyo Revengers. Então, sim, eu não gosto dele, mas admiro ele como um personagem. Lembrando que eu contei a história do Kizaki, as suas habilidades, suas motivações, tudo em um vídeo aqui que vai estar aparecendo por aqui. Então, se você quer saber mais do Kizaki, vai ver esse vídeo. Chifuyu. Esse menino, a grande paixão de todos os fãs do anime e também do estúdio. Sinceramente, o Chifuyu é basicamente perfeito. Mega carismático, curte uns mangá, super amigo, leal, carinhoso, estiloso. Não é à toa que grande parte dos fãs o amam. Acho que uma qualidade forte do Chifuyu é com certeza seu companheirismo. Como podemos ver com o Bad, o tanto que ele se dedicava à amizade e conhecia seu amigo, e o quanto sofreu em sua morte. E como podemos ver também com o Takemichi. Para mim, a amizade do Chifuyu com o Takemichi é uma das coisas mais lindas da obra. Se não, a mais linda. Quando ele e o Takemichi estão juntos, passa uma vibe boa, e mesmo em momentos difíceis, eles conseguem se apoiar e acreditar um no outro, independente do que eles confessem, mesmo que pareça algo surreal. O Chifuyu é perfeito, ele apareceu bem pouco no começo, e mesmo assim eu já super simpatizei com ele, e hoje com certeza é um dos meus favoritos. Garotas. Aqui eu acho que a minha opinião pode ser um pouco polêmica e dividir a opinião de vocês, dividir o público, porque eu tenho uma opinião bem ruim, por assim dizer, sobre as garotas de Tokyo Revengers. E óbvio, vocês não são obrigados a concordar comigo. Vocês podem me dizer o que vocês acham das garotas de Tokyo Revengers, se vocês concordam, se vocês não concordam. Me digam o que vocês acham, tudo com bastante respeito, é claro, sem ofender as pessoas e sem xingar. Sinceramente, eu acho que todas as personagens de Tokyo Revengers são fracas, não em questão de bater todo mundo, em questões físicas, mas falando de forma narrativa mesmo. Elas são fracas de forma narrativa na história. E dando um spoiler aqui, eu acho que a única personagem feminina que está sendo importante para a narrativa até agora é a Senju. E por que eu acho isso? Então é bem fácil de explicar. Porque literalmente as personagens não importam. Elas aparecem, a maioria delas aparecem e somem. Elas não precisam mais nada pra história, não precisam mais nada pra narrativa. Elas literalmente não importam e a maioria delas é fofinha e tal. Não que isso seja um problema, mas por elas serem fofinhas e não lutarem, não ficarem naquele papel de bonequinha, essas coisas, elas não se metem nas brigas, elas não se metem nas gangues, que é o contexto principal da obra. Então elas ficam apagadas, elas não aparecem na história. As únicas que fogem disso é a Senju e a Yuzura, e não que seja problema personagens femininas assim, mais fofinhas e tal, mas também não vou dizer que é o tipo de personagem que eu gosto. Normalmente eu gosto de personagens muito mais como a Senju do que personagens como a Hina, por exemplo. Mas o problema não é o tipo de personalidade delas, nem como elas são, o problema é elas realmente não terem peso na história. Tanto que você pode ver que o autor some com elas por capítulos, literalmente, não é 1 ou 2 capítulos inteiros, quase a obra inteira.
e não tem diferença na história, nenhuma diferença na história. E eu sinto muito para os fãs da Rina, mas ela também não é uma exceção, embora ela devesse ser, ela não é uma exceção. Afinal, o único momento que eu lembro, eu posso estar enganada, mas o único momento que eu lembro que a Rina realmente teve peso narrativo na história foi durante a luta, eu acho que contra a Black Dragons, não lembro direito agora qual gangue era. Mas foi quando ela deu aquela cortada no Takemichi, mas depois disso eu não lembro mais de nenhum momento que ela teve um peso na história. Tanto que o autor literalmente some com ela por episódio, por capítulos inteiros durante a obra. E ela literalmente não faz diferença se ela está ou não está ali, não faz um pingo de diferença na história. Eu acho que foram muitos poucos os momentos que ela realmente mudou alguma coisa. Eu acho que foi um ou dois. No anime só foi realmente aquela cortada ali, mas se você for pegar no mangá, acho que tem mais um ou dois casos. Mas fora isso, ela literalmente some e você nem lembra dela. E eu comecei muito a ver a Rina como resultado. Como assim resultado? Porque, querendo ou não, quando o Takemichi volta para o futuro, quando ele sai daquela linha do tempo que ele foi consertar e volta para a linha do tempo que já foi consertada, a primeira coisa que a gente dá pra saber se a linha do tempo foi tudo bem, que deu tudo ok, que tá todo mundo bem, é se a Rina morreu ou ela vai morrer. Se ela vai morrer ou ela morreu, quer dizer que a linha do tempo deu tudo errado. Mas se ela estiver bem, se tiver tudo ok, que ela tiver uma vida normal, então tá tudo ok, sabe? Então, eu comecei muito a ver ela como um resultado. Tipo, será que a linha do tempo deu certo ou não deu? Por causa da Rina? Óbvio que depois, nos episódios, começa a vir outros personagens, que aí você sabe se deu ou não deu. Mas no começo, ela era literalmente o resultado. Então, o que é bem estranho, afinal, ela tinha que ser uma personagem feminina principal. Afinal, ela é namorada do Takemichi, então ela tinha que ter mais importância na história e não ser um resultado. Tipo, será que deu tudo certo na linha do tempo? Será que tá todo mundo vivo? Todo mundo bem? Vamos ver se a Rina está viva ou se ela vai morrer pelas mãos do Kizaki de novo, que a gente tem certeza se tá tudo bem ou não. Então acho que ela deveria, o que é uma grande pena, eu acho que ela deveria ter mais papel na história. Mas infelizmente não é isso que acontece. Não vou dizer que isso é um grande problema pra obra, embora possa ser sim, considerado um problema, mas eu acho que não afeta a história em si, né? Como um todo, mas sim, se você for olhar assim, é um problema. As personagens femininas não teriam um pingo de peso na história, embora elas existam. E como eu disse, a única personagem que eu acho que é uma exceção a isso é a Senju, que é uma personagem que é muito mais envolvida com as gangues e é líder de uma gangue, então ela tem muito mais peso narrativo na história. Então acho que até agora ela é a única personagem feminina que realmente tá tendo um peso na história ali, que se algo acontecer com ela, uma decisão que ela tomar, pode sim mudar toda a narrativa, todo o contexto da obra. Sobre os outros personagens, eu gostei de grande parte deles. Até os que a gente deveria ver como vilões, como Rama e etc. Todos têm seus pontos atrativos, que querendo ou não, nos cativa e é óbvio. Os que eu mais amei foram os membros da Toma. A maioria deles são maravilhosos, então é bem fácil de amar. A gente ainda não pôde ver mais a fundo todos os membros no anime, mas para quem já tá lendo o mangá, sabe o quanto eles são super legais. Tokyo Revengers até consegue deixar seus personagens com profundidade. A maioria deles não fica somente no superficial, ainda mais os que o autor dá mais importância. Então, em questão de personagens secundários, acredito que grande parte deles se saia bem. Com certeza, Tokyo Revengers foi um dos meus animes favoritos do ano. Ele me fez ler o mangá, algo que é bem raro, eu normalmente não leio os mangás. E se leio, eu demoro muito, eu li bem rápido o mangá, então foi um ponto atrativo, então gostei de Tokyo Revengers. Pra mim foi um dos melhores do ano para mim. E eu dou uma nota 8 pra ele, porque, como eu disse, algumas coisas me incomodaram, como a animação. Mas, em geral, ele é muito bom. E agora que o seu mangá está na reta final, é bem capaz de eu trazer o que eu achei da obra como um todo, assim, o que eu achei do mangá, da obra em si. Então é bem capaz de eu trazer aqui. Então, se você curte Tokyo Revengers, se inscreva no canal para saber o que eu tô achando dessa obra. Lembrando que temos o vídeo do Kizaki, então vai ver caso você queira. E me diga, quais são os seus top 5 de Tokyo Revengers, os seus personagens mais amados? O primeiro pra mim seria o Mike, o segundo seria o Shifuyu, acho que o terceiro o Draken, o quarto o Mitsuya e o quinto o Takemichi. E quais são os seus? Me diga o que você achou da obra, o que você é um dos seus favoritos, a nota que você dá, me diga o que você acharam. E se você quer me apoiar, se inscreva no canal e ative as notificações. E também comente e deixe o seu like, porque assim o vídeo chega a mais pessoas e o canal também. Então, acho que é só isso. Até mais.